Nesse vídeo eu vou falar sobre a ferramenta no-code Bubble. Há uns 3 anos atrás eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre as vantagens e as desvantagens dessa ferramenta, da ferramenta Bubble. E nesse vídeo eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens da ferramenta Bubble, mais uma versão atualizada, uma versão onde eu vou falar algumas das principais mudanças que ocorreram de lá para cá, desde esse último vídeo, e então a gente vai ter uma cobertura um pouco mais completa dessa ferramenta, sabendo as principais vantagens e desvantagens para você que está considerando utilizar essa ferramenta e quer saber um pouco mais sobre ela. Bom, vou falar um pouco sobre o Bubble. Então, o Bubble ele é uma plataforma de no-code, né, uma ferramenta no-code que a gente pode utilizar para criar diversos tipos de aplicações digitais, de aplicações web, tá? Então a gente vai dentro dela construir a nossa aplicação. A gente pode criar sites, a gente pode criar landing pages, portais, dashboards, enfim, vários tipos de software. E se você já estivesse perguntando, Caio, posso criar esse tipo de aplicação ou esse tipo de aplicação? Em grande parte das vezes a principal resposta vai ser sim. Então, grandes chances de que sim, o que você está querendo criar, você vai ser capaz de criar dentro do Bubble. Por quê? Porque ela é uma ferramenta muito poderosa e que ela dá muitos recursos para você e faz com que você seja capaz de criar diversos tipos de aplicações de forma flexível e customizada, tá? Então, basicamente é uma plataforma muito poderosa que você vai poder criar aplicativos web personalizados e, inclusive, em um futuro breve, eu acredito que esse vídeo já vai ficar desatualizado de novo, porque vai ser possível também criar não só aplicativos web, como também aplicativos mobile nativos para celular. O que nesse momento que eu estou gravando o vídeo ainda não é uma realidade, mas já foi anunciado que vai ser lançado um recurso dentro da ferramenta Bubble, onde você vai poder criar também aplicativos nativos, tá bom? Então, ainda vai ficar mais poderosa ainda. O Bubble é uma das principais ferramentas no code mais populares que existem, das que existem hoje, com mais de 3 milhões de usuários e esse número crescendo cada vez mais, utilizada por várias pessoas, vários projetos e tipos de empresas no mundo todo, tá? Além disso, o Bubble ele oferece uma interface visual e intuitiva para desenvolvimento. Faz com que você possa criar de forma arrastando e soltando componentes na tela, de forma visual. Então você não precisa saber programar para você criar aplicativos em Bubble. Você pode criar com a parte visual e também utilizando lógicas e integrando banco de dados, que ele já tem tudo isso dentro da própria ferramenta. Então também é uma ferramenta que a gente pode chamar de uma ferramenta tudo em um. Ou seja, você tem a parte de front-end, a parte de back-end, a parte de banco de dados e lógica, tudo num lugar só. E além disso, você pode plugar outras ferramentas com APIs e você tem uma série de plugins também disponível para você plugar outras ferramentas e aí adicionar ainda mais recursos dentro da ferramenta Bubble, tá? Isso tudo faz com que a criação do seu projeto seja visual, seja mais fácil. Então, se você domina design, você pode customizar o design completamente ali no front-end. Você pode configurar o banco de dados também. Tudo isso dentro da mesma plataforma. Então, isso vai fazer com que você possa desenvolver diversos tipos de aplicação e que possa desenvolver isso de forma totalmente customizada, tá? Além disso, existe um marketplace dentro ali do Bubble, da comunidade ali do Bubble, onde você pode comprar templates, você pode também desenvolver templates para vender, então você pode consumir toda essa biblioteca de componentes ali, esse marketplace, para você não precisar criar o seu projeto do zero, também você navegar por projetos já existentes e utilizar desses recursos já existentes ali no marketplace também, o que vai salvar muito do seu tempo. Bom, vamos para as vantagens então. Eu já falei de algumas delas de alguma forma, mas vamos pontuar aqui as vantagens primeiro e depois eu vou falar também sobre as desvantagens, ok? E se tiver algum ponto, alguma informação que faltou aqui nesse vídeo, você comenta aqui embaixo
manda o seu comentário, escreve lá detalhadamente a sua pergunta, a sua dúvida e eu vou trazendo mais vídeos aqui falando sobre o Bubble e também se você quiser saber sobre outra ferramenta também fica super à vontade para comentar. Se estiver gostando do vídeo já deixa o like, se inscreve no canal e também manda esse vídeo para aquele seu amigo ou amiga que vai gostar de saber sobre essas informações aqui no vídeo, tá bom? Então vamos lá. Primeira vantagem sobre a ferramenta Bubble, tá? Uma vantagem bem legal, que é uma ferramenta tudo em um, tá? Tem muitas ferramentas no-code hoje no mercado, mas algumas delas não se propõem a oferecer tudo para você em uma única plataforma. Algumas ferramentas no-code são muito boas para, por exemplo, apenas a criação de sites. Outras plataformas são boas apenas para o front-end e exigem que você utilize um banco de dados externo, tá? Então você vai ter, por exemplo, o Will Web, que só te oferece a parte de front-end. Para o banco de dados, você é obrigado a usar um outro serviço. Já no Bubble, não. Você pode usar o banco de dados próprio do Bubble. Mas, Caio, posso usar um banco de dados também externo, caso eu não queira usar o banco de dados nativo, ou seja, o banco de dados que já vem dentro do Bubble? Sim, você também pode, o que é uma vantagem, porque além e apesar da ferramenta ser tudo em um, você também pode usar outros recursos externos caso queira, tá? Então isso dá muita flexibilidade para você ao utilizar essa ferramenta. Então, o Bubble é uma plataforma tudo em um, ele tem a parte de design, que é o nosso front-end, ele tem a parte de banco de dados, que armazena as informações da nossa aplicação, já disponível lá dentro, e a gente tem também a parte de lógica, de workflows, que amarra tudo isso. O que acontece no front-end, as ações, as automações, as lógicas são construídas nessa parte de workflows e que muitas vezes faz a conexão entre o front-end e o back-end, entre os bancos de dados e outros aplicativos e plugins que a gente tem ali dentro rodando na nossa aplicação. E além disso, a gente tem os plugins também que ajudam a gente chegar mais longe, ainda ter mais recursos externos, integração de APIs e muito mais. Então, o Bubble é uma ferramenta completa e também tem um outro ponto, além de ser tudo em um, na questão front-end, back-end, lógica, banco de dados, APIs, ele também hospeda e armazena o seu projeto na nuvem. Ou seja, você só precisa plugar um domínio ali dentro e fazer um clique para fazer o deploy, para colocar a sua aplicação disponível para os seus usuários na web. Então você não precisa exportar código e colocar isso para rodar em um servidor. Aliás, você nem consegue fazer isso, tá? Tem gente que reclama dessa parte de não poder exportar o código, mas eu acho que é um benefício porque você não precisa exportar nada, você não precisa se preocupar com infraestrutura e você vai rodar tudo isso na nuvem. Dentro da plataforma você vai gerir versionamento, você vai gerir versões, branches, tem uma parte de versionamento ali dentro também e tudo isso vai acontecer dentro da sua própria conta do Bubble e você não precisa lidar com nada externo. É tudo junto em uma única plataforma, por isso ela é all-in-one, tá? Outro ponto de vantagem também, eu já falei vários pontos de vantagens em um único ponto, mas tem mais, tá? Ela permite também a criação de funcionalidades como, por exemplo, cadastro e login de usuários. Então, Caio, eu quero criar uma aplicação onde eu vou entrar ali dentro, né? Vou criar uma área que o meu usuário, a pessoa que está navegando no meu site, pode criar um cadastro de usuário, um login, sem entrar em uma área específica de área logada, que às vezes, por exemplo, eu quero que uma parte do meu projeto não seja exclusiva, seja pública, todo mundo pode acessar sem cadastro, mas que eu quero também ter uma parte do meu projeto, no meu site, no meu sistema, enfim, no meu aplicativo, o que você estiver criando, que a pessoa tem que se cadastrar, dar os dados dela ali, criar colocar um e-mail, senha, dar informações ali para a conta de usuário que ela está criando, e aí sim ela entra dentro de uma área logada, tem um login, senha ali, a gente entra, cadastra, depois tem o login, depois que já está cadastrado, e entra dentro dessa área logada de usuários ali, que às vezes pode ter conteúdo específico para quem está cadastrado, para quem às vezes pagou e assinou pelo serviço e aí sim criou uma conta e está cadastrado. Então, sim, você pode fazer toda essa parte de cadastro e login de usuário e não apenas essa parte de cadastro e login de usuário
de uma forma que tem uma rigidez de como vai ser esse processo de cadastro. Você tem total flexibilidade para mudar como esse login vai ser feito, né, em termos de quais são os passos que a pessoa tem que preencher, como vai ser a usabilidade disso, a experiência, o design, se vai ter 3 etapas para a pessoa se cadastrar, preencher informações, um onboarding, alguma coisa assim. Você consegue sim customizar toda essa experiência, toda essa parte de login e cadastro de usuário da maneira como você quiser, permissões de acessos, que páginas vão ser possíveis ver ou não. Sim, você pode fazer tudo isso, tá? Outra vantagem, você tem um ambiente de desenvolvimento e você tem também um ambiente de testes, né, de produção, de desenvolvimento e o ambiente live, né? Então vamos recapitulando aqui que eu acho que ficou um pouco confuso. A gente tem um ambiente de desenvolvimento e testes, esse é um ambiente, e a gente tem um ambiente verdadeiro ali de live, né, da versão que está ao vivo, que está disponível para as pessoas. Então a gente tem 2 ambientes. O de desenvolvimento a gente usa enquanto a gente está desenvolvendo, por isso já diz o nome, né, em desenvolvimento. E aí, ali, aquele ambiente, as pessoas não estão acessando, não estão usando a sua aplicação naquele ambiente. Para você que está trabalhando na ferramenta, você desenvolver a solução. Ah, eu terminei de desenvolver. Aí você vai enviar essa versão para o ambiente live, o ambiente ao vivo, onde sim, daí as pessoas estão utilizando essa ferramenta. E além disso, a gente tem esses 2 ambientes e a gente tem 2 bancos de dados separados também, ou seja, as informações que vão sendo depositadas no banco de dados na versão de desenvolvimento são separadas da que está na versão ao vivo, então você consegue administrar muito bem esse processo de desenvolvimento e ainda tem versionamento e ainda tem opções de salvar ali em momentos específicos do seu desenvolvimento, branches, enfim, tem toda uma estrutura ali para você organizar o seu processo de desenvolvimento dentro da ferramenta, tá? Quem já conhece sobre GitHub, versionamento, master, branch, essas coisas, vai captar um pouco desse cenário ali dentro, logicamente de uma forma um pouco diferente, adaptado para o contexto do Bubble, tá? Então, tem essa outra vantagem. Em geral, a ferramenta ela é bem flexível e bem customizável, diferente de algumas outras ferramentas no code que a gente pode encontrar por aí, que às vezes são até mais fáceis de utilizar, porém, em alguns momentos você não consegue uma flexibilidade e uma customização exatamente do jeito que você quer. Então, às vezes, você tem que sacrificar em outras ferramentas no code o que você pode customizar. Já no Bubble, é lógico que existem sim algumas limitações, porém a flexibilidade de customização é muito maior, tá? Por quê? Porque você geralmente vai construir as suas páginas, a sua aplicação, usando componentes pequenos, que eu falo são os átomos, né? Se a gente for entrar um pouco mais tecnicamente, ou seja, a gente vai usar botões, textos, componentes únicos ali que a gente vai juntando para construir, por exemplo, uma seção da página, para construir um layout. A gente não tem blocos maiores como a gente encontra em outras ferramentas que às vezes são mais rígidos. Então, por ter essa granularidade, a gente consegue customizar melhor, a gente consegue fazer exatamente aquilo que a gente quer, tá? Isso tem um ponto negativo em relação a essa flexibilidade, que é você precisar um pouco mais de domínio de design, por exemplo, para garantir que você consegue construir uma aplicação bacana. Mas se você tem esse domínio, você consegue mais autonomia e mais flexibilidade também, tá? Então, customização e flexibilidade é mais um ponto de vantagem. Outra questão também que está bem relacionada a isso é a gestão de estilos e design, estilos de design e componentes dentro da ferramenta de forma geral. Você pode criar componentes reutilizáveis, você pode criar estilos de componentes reutilizáveis e você tem lá uma aba dedicada de estilos onde você pode gerenciar e customizar todos os estilos da sua aplicação, fazendo assim uma espécie de design system, tá? Não chega a ser um design system como a gente poderia dizer e afirmar de forma profissional que é um design system, né, na sua essência, mas
é quase isso, né? Seria mais como um style guide ou linhas de estilo definidas ali. Então a gente pode, por exemplo, customizar cores primárias de botões, fontes. A gente pode definir várias características que vão ser herdadas por diversos componentes e quando a gente faz uma atualização de um componente específico que está utilizando aquele estilo, em todos os lugares da nossa aplicação, esse estilo vai ser atualizado automaticamente. Isso é bem legal. Outra questão que a gente tem são os componentes reutilizáveis. Então a gente pode criar alguns componentes específicos e utilizá-los diversas vezes em vários locais na nossa aplicação, em várias páginas. E uma vez também que a gente fizer uma alteração nesses componentes, eles vão ser automaticamente atualizados em todos os lugares onde eles estão sendo aplicados. Isso também é um outro ponto muito legal que a gente tem dentro do Bubble, tá? Outra vantagem bem legal é que ele disponibiliza uma série grande de componentes para utilização. Também é possível de instalar novos componentes e novos plugins que também adicionam componentes. Eu sei, parece um pouco estranho, como assim? Não entendi. É o seguinte, quando você instala alguns plugins, tem plugins que são para funções, para coisas específicas, e existem plugins também que são plugins para componentes novos, tá? Então, às vezes você instala um plugin lá que vai trazer novos tipos de botões, gráficos, enfim, componentes adicionais que você dropa na sua página, que você adiciona na sua página, mas que eles vêm adicionados dentro do Bubble por conta de um plugin que você instalou, que cria novos componentes para você utilizar. Inclusive, você pode criar também plugins personalizados, desenvolvidos por você, se você quiser. Dá até para você ganhar uma grana vendendo plugins também, tá? Mas esse é um detalhe à parte. Vamos continuar falando das vantagens. Como vocês viram, tem várias vantagens, né? Então, a gente tem mais uma outra vantagem, que é uma comunidade global, tá? Muito grande e muitas pessoas, empresas, agências desenvolvendo soluções para o ecossistema do Bubble. Isso é uma vantagem muito grande, porque o que acontece? Quando você entra num fórum, você tem mais chances de obter informação ou de ver informações de pessoas que já tiveram a mesma dúvida que você. Quando você vai procurar plugins, quando você vai procurar templates, quando você vai procurar desenvolvedores, agências, empresas, casos de uso, exemplos, você vai achar muito mais, porque tem muita gente, como eu falei no começo do vídeo, são mais de 3 milhões de pessoas já utilizando o Bubble. Eu acho que tem muito mais, tá? Mas que eles colocam no site lá 3 milhões. Então, imagina esse ecossistema global de pessoas utilizando a ferramenta. Isso ajuda pra caramba, porque é isso, a gente tem uma massa muito grande de pessoas utilizando, isso ajuda em vários sentidos, tá? Outra vantagem, permite a integração com APIs e serviços terceiros. Já comentei essa, mas é uma outra vantagem. Por quê? Cara, pode ser que às vezes alguma outra ferramenta que você está olhando, comparando, não tenha isso. E ter integração com APIs, inclusive tem o API Connector, que é um plugin nativo, cara, é muito bom. E além desse API Connector, a gente tem um monte, como eu falei de comunidade, a gente tem um monte de gente que já desenvolveu plugins, empresas que já desenvolveram plugins para o Bubble, nativos, que às vezes até facilitam muito essa integração de APIs. Então, se você quiser, você pode explorar um mundo de opções, serviços e ferramentas que se integram com o Bubble, tá? Inclusive, se você quiser também, você pode usar ferramentas como Zapier, Make e outras mais que também servem para automações e que também trazem uma série de automações, de integrações com outras ferramentas. Então, assim, o céu é o limite, tá? Permite a integração com bancos de dados externos, também comentei brevemente sobre isso, mas é uma outra vantagem, tá? Porque, assim, eles poderiam falar assim, não, olha, não vamos dar essa opção de conectar com banco externo, banco de dados externo, só conecta aqui com o nosso e pronto, acabou. Não, eles deixam você conectar também por meio dessas APIs. Então dá para você conectar, por exemplo, com outros bancos de dados, como o Zeno, Supabase, Firebase, dá para conectar com Airtable, enfim, vários outros. Tem um monte de opções por aí, tá? Mas
Caio, por que faz sentido às vezes conectar com outro banco de dados? Isso seria para um outro vídeo, mas eu vou falar rapidinho aqui. Porque às vezes a performance da sua aplicação pode ficar um pouco prejudicada pelo volume de dados que você vai utilizar na sua aplicação. Mas isso vai ser um problema. Calma, não vai ser um problema no começo, tá? Pode ser um problema no longo prazo, quando realmente sua aplicação crescer e precisar escalar. Por enquanto, no começo, você não vai precisar se preocupar com isso, tá? Mas se você quiser, por questões de custo, por questões de volume de dados, você vai poder plugar outros bancos de dados. E existem alguns casos onde você vai usar o banco de dados do Bubble para algumas partes e bancos de dados externos apenas para outras partes específicas, tá? E você pode fazer essa migração ao longo do tempo. Mas como não é o tema do vídeo, eu não vou me estender sobre isso. Vou falar da última desvantagem, última vantagem, a gente vai falar das desvantagens também. E a ideia aqui é um vídeo bem completo, então não é um vídeo curto, tá? Não é para quem tá com pressa, é para quem quer informação. Lembrando, se tiver dúvida que eu não falei, manda aí embaixo, a gente faz mais vídeo. Deixa eu ver aqui, ó. A gente tem também um outro ponto que é a parte de responsividade. A parte de responsividade melhorou significantemente, tá? Inclusive no meu outro vídeo de 3 anos atrás era um ponto de desvantagem que eu falava, isso é muito ruim, não sei o que, tá? Melhorou muito, tá? Essa parte do responsivo, agora tem padding, tem um monte de coisa nova, então melhorou bastante e tá melhorando cada vez mais. Tem algumas funções de inteligência artificial também, por enquanto ainda bem básicas, mas quem sabe isso vai evoluir. E assim, é relativamente fácil de você aprender e começar a usar, porém também pode ficar complicado para algumas pessoas comparado com outras ferramentas. Então esse é um ponto de vantagem, mas que depende muito do seu perfil e do seu background técnico, ou seja, sua experiência prévia, tá? Agora vamos falar sobre, então, desvantagens. Caio, você falou só coisa boa até agora, essa ferramenta é perfeita, maravilhosa, não tem erros, não tem problema nenhum. Não, tem sim. Mas vamos falar então aqui de algumas desvantagens do Bubble, tá? Bom, em relação a outras ferramentas no code, e aí isso vai ser muito particular de você, do seu uso, porque eu estou avaliando aqui com a perspectiva de uma pessoa que usou várias ferramentas no code, eu consigo ver várias ferramentas no code paralelamente, lado a lado, e isso me faz com que eu possa comparar. Mas se você não tem essa mesma percepção, talvez, ou essa experiência, isso pode mudar de pessoa para pessoa. Mas, na minha opinião, também sendo um designer, eu vejo que em relação a outras ferramentas, o Bubble ele ainda deixa a desejar um pouco na relação da interface e da sua usabilidade. Por quê? Você vai notar, por exemplo, você está clicando às vezes num lugar, aí, putz, não aparece a informação do jeito que você queria. Na hora de completar ali as regrinhas de lógica e tudo mais, é meio confuso, não é tão amigável, tá? Então a experiência de uso, a usabilidade da ferramenta, eu acho que tem alguns pontos críticos que poderiam ser melhorados e pontos simples assim que poderiam ser melhorados, que se a gente pega outras ferramentas no code, a gente vê, cara, que, putz, é bem melhor, tá? É bem melhor mesmo, assim, no uso do dia a dia. Mas, no longo prazo, você vai aprender a lidar com esses pequenos detalhes e vai se tornar natural para você. Mas eu confesso que podia ser mais amigável, mais fácil. Principalmente para quem não tem tanto conhecimento e está começando, vai apanhar um pouquinho. E não é porque a ferramenta é tão difícil assim. Algumas coisas sim, é por causa de complexidade, lógica que as pessoas não sabem, mas algumas coisas são usabilidade, eu acho. Acho que podia ser melhor. Outro ponto de desvantagem, por ser uma ferramenta muito flexível, muito customizável, com muitos recursos, isso faz com que naturalmente, a gente tem vários pontos de vantagem, né, em relação a isso, mas ela pode se tornar um pouco mais complexa e mais difícil para aprender para algumas pessoas. Se você já tem conhecimento, se você já manja, se você já é um programador, já é um designer, até mais para o programador que já manja um pouco mais de coisa mais complexa, talvez não tenha tanto problema. Você só vai precisar entender o que você já sabe, que é diferente na ferramenta, porque não é a mesma coisa, né, do que programar.
e que vai fazer um paralelo ali, você vai fazer um paralelo e vai, esse conceito aqui dentro do Bubble funciona. Aí você vai conseguir fazer coisa mais complexa. Mas para quem está começando, cara, a gente está falando de desenvolvimento de software ainda. Tem banco de dados, tem lógica, tem um monte de conceito de web, de usabilidade, de design. Então, assim, legal que é customizável, legal que é flexível, mas por ser assim também acaba dando um pouco mais de trabalho, sendo um pouco mais difícil para algumas pessoas, tá? Eu já vi gente falando assim, Caio, eu comecei a mexer no Bubble, eu aprendi foi de boa, não tive problema. E já tive pessoas, alunos, falando assim, cara, Bubble para mim não deu. Não consegui, vou para outra ferramenta, muito difícil, muito complexo. Então é relativo, tá? Eu acho que sim, é um pouquinho trabalhoso de aprender no começo, por causa disso. É uma bazuca, né? É uma ferramenta bem completa. E por causa disso, né? Se a gente está falando de coisas mais complexas, acaba realmente demandando um pouco mais de esforço para aprender. Mas não é impossível, mas é real. Comparado com outras ferramentas que são mais fáceis, mais para iniciante, realmente pode ser um ponto de desvantagem. Para projetos visualmente atraentes, ou seja, com um design bacana, é realmente necessário que você saiba um pouco de design, tá? Por quê? Comparado com outras ferramentas, a não ser que você use um template, tá? E não destrua o template, você vai precisar sim saber um pouco de design, meu amigo, minha amiga, e isso está relacionado com o ponto anterior. E com o que eu falei antes também sobre os componentes serem bem pequenininhos, os átomos ali, né? São componentes, botões, textos, tal, não são blocos inteiros. Tem ferramentas no code por aí que você arrasta um blocão inteiro, ele já vem bonito, já vem mais pronto, digamos assim, com um design, uma estética, uma estrutura legal, e você mexe minimamente e já fica bom. No Bubble, geralmente você vai construir tudo isso do zero, a estrutura inteira. Tem alguns componentes prontos lá que eles deixam para você, mas também não são maravilhosos, assim, né? São bem simples. Então, o ponto de desvantagem é que sim, você vai precisar um pouco mais de domínio de design se você quiser fazer coisas visualmente atrativas. Eu sou designer, me chama. Brincadeira. Mas é bem comum que você vai ver iniciantes, pessoas que não manjam muito, fazerem projetos horríveis no Bubble, tá? Que podem até funcionar e não tem problema, mas não vão ser lá aquela coisa bonita, maravilhosa, tá? Então esse é um ponto, tá? Não cria ainda hoje, no momento estou gravando esse vídeo, aplicativos mobile nativo, tá? Para celular, que você pode fazer o seu aplicativo e subir na App Store, na Google Play, e pessoas vão baixar o aplicativo dentro do seu celular de forma nativa. Porém, como eu comentei no começo do vídeo, vai sim ser lançada essa funcionalidade e isso não vai ser mais um ponto de desvantagem. Então, se você está assistindo esse vídeo no futuro, em 2040, provavelmente já teremos essa funcionalidade, assim, espero, né, que não demore tanto para ser lançado, e você já vai poder criar aplicativos nativos com o Bubble, tá? Porque nesse momento ainda não é possível, mas já está em desenvolvimento, e se a gente está comparando com outras ferramentas também, a gente sabe que tem outras ferramentas que já são capazes de fazer isso, tá? Até o momento, como você faria, então, se você quisesse criar um aplicativo para celular, você teria que fazer o que a gente chama de empacotamento, ou seja, você vai criar um aplicativo nativo com uma web view ou algum tipo de integração ali com o Bubble e vai consumir a sua aplicação responsiva ou criada para um dispositivo de celular dentro desse aplicativo que vai encapsular tudo e sim esse aplicativo que não foi construído com o Bubble vai ser subido para App Store ou Google Play, e aí quando a pessoa abrir esse aplicativo, ele vai basicamente estar navegando na versão web do seu aplicativo criado no Bubble, tá? Então é meio que uma gambiarra que a galera criou para que você seja capaz de abrir a sua aplicação Bubble como um aplicativo. Se você não quiser fazer todo esse rolê, você pode simplesmente abrir a versão web responsiva dentro de um celular e também vai funcionar, só que não é um aplicativo, tá? É uma versão web que roda no browser, roda no navegador, no Google Chrome ou no Safari, tá? Enfim, é isso. Outra desvantagens, e aqui adendo, tá? Desvantagens? Não, desvantagem. É um adendo dessa desvantagem. Não pode exportar o código da sua aplicação depois de construído
dentro do Bubble e tirar ela de dentro da plataforma do Bubble, que é onde vai ficar hospedado, e falar, ah, eu construí esse site, ou esse aplicativo, ou esse software, agora eu quero exportar o código e eu quero passar esse código para rodar no meu servidor próprio, tá? Não pode fazer isso, tá? Ah, Caio, pô, nada a ver, por que não pode fazer isso? Vendor lock-in, né, que chama isso daí. Cara, vendor lock-in, sim, e de boa, porque qual que é o lance? Tudo bem, pode ser que muitas pessoas vão falar, putz, não faz sentido eu não poder exportar o código, não sei o que, eu fico preso na plataforma e tal, isso é uma desvantagem. E tudo bem, pode ser o seu ponto de vista e tal, mas eu acho que é uma desvantagem, pode ser, mas não vejo que seja um grande problema, tá? Porque a maioria das pessoas que realmente querem exportar o código não entendem muito bem de como funcionam as ferramentas no code ou qual que é o propósito disso, e tem uma outra filosofia. E num segundo momento, elas querem simplesmente não pagar pela ferramenta, essa é a verdade, tá? E aí você exporta o código e aí tem uma sensação de que hospedando em um outro servidor mais barato vai economizar e tal. Só que quando mesmo que você pudesse exportar esse código, não faria tanto sentido, porque no mundo de produtos a gente está sempre desenvolvendo a nossa aplicação e melhorando e criando novas versões. Então, imagina que você foi lá, construiu a sua aplicação inteira com o Bubble, daí, porque você não quer pagar ou alguma coisa assim, você, vou exportar o código aqui e vou pôr num servidor. Aí amanhã você precisa mexer em alguma coisa. Daí você vai mexer aonde? No código? Mas espera, você não estava usando uma ferramenta no code para justamente não ter que criar o código. Aí você cria o código, exporta o código, coloca em um outro lugar. Daí amanhã você precisa mexer nela, você não está mais no Bubble, está no código que está exportado lá no seu servidor. Daí você tem que voltar no Bubble, mexer, mudar tudo e exportar o código de novo, e entendeu? Então, assim, não faz tanto sentido, por isso. Então, por isso que já fica tudo no mesmo lugar, dentro da ferramenta. Você está pagando uma mensalidade para a ferramenta que está cobrindo o custo dela se desenvolver, dela melhorar, deles criarem novas funcionalidades e ainda a hospedagem desse seu projeto que está rodando dentro de um servidor que eles cuidam para você, então você não precisa dar manutenção, não precisa fazer setup, não precisa se preocupar com nada, e é por isso que você paga, meu amigo. Então, assim, faz total sentido, né? Então, assim, mas eu quero sair do Bubble porque não faz mais sentido e agora eu já construí minha aplicação e agora eu quero passar ela para código porque chegou o momento de migrar para outra solução. Aí, até tá bom, faz sentido, talvez portar o código, começar dali para frente. Só que, mesmo assim, há grandes chances que esse próximo passo que você vai dar, você vai precisar refatorar o seu produto, né? Porque a gente precisa melhorar o produto e recriar ele várias vezes de alguma forma. Então, às vezes, se chegou nesse ponto, você só recria ele, né? Mas com todo o conhecimento, todo o layout, toda a estrutura, o funcionamento dele, que você passou um tempo com a ferramenta no Code desenvolvendo. Então, ele não foi em vão, porque para você chegar até onde você chegou, você usou essa solução, essa ferramenta, e você descobriu como ela tinha que ser e funcionar dentro do Bubble. E aí, assim, se você quiser exportar, por exemplo, a estrutura do layout, você pode usar uma ferramenta que faz o download de HTML, de alguma coisa, mas o código não vai ser o melhor. E aí, o outro ponto que acontece, que as pessoas não entendem tanto, é que, assim, quando o código ele é gerado lá dentro, quando você vai construindo a aplicação, a lógica, o banco de dados está tudo amarrado dentro da estrutura ali do Bubble. Então isso não é exportável por causa disso, por causa que não faria sentido, não funcionaria em um outro ambiente. Então é por isso, tá? Não é porque os caras simplesmente são malvados e não querem que você exporte o código, não. É porque justamente do jeito que a proposta do negócio foi construída é para ser desse jeito, tá? E aí, lógico, fica livre para achar bom ou ruim, mas vou colocar como uma desvantagem aqui, porque a maioria das pessoas reclamam, mas eu não vejo tanto como uma desvantagem, tá? E a última desvantagem aqui, provavelmente tem muito mais vantagens e desvantagens, você pode comentar aí, é que caso a sua aplicação ela venha a ter um volume muito grande de usuários, ou seja, ela cresça muito, você provavelmente vai precisar ir para esse processo de migração de banco de dados,
e talvez o seu plano vai aumentar consideravelmente por causa do consumo dos VUs, né, os WUs lá, que são os Workload Units, tá? Que é como o Bubble considera se a sua aplicação ela está consumindo muitos recursos ali do servidor ou não. Então, é interessante você construir uma aplicação e ir melhorando ela para consumir o menos possível de workload units, tá? Porque na hora que você for ver lá no plano, os preços eles também são baseados nesse consumo, tá? Só para você entender a lógica, basicamente tem uma máquina, um servidor rodando a sua aplicação. E quanto maior a sua aplicação, mais recursos operacionais ali, de processamento vão ser necessários para essa máquina, esse servidor que está alocado rodando a sua aplicação. Então, naturalmente, se você tem uma aplicação mais parruda, você tem mais usuários mexendo ali na sua aplicação todo dia, várias vezes, clicando, né? Você vai precisar de mais recursos e aí, logicamente, vai custar um pouco mais e você vai ter que ir fazendo o upgrade do plano, tá? Mas tenha em mente o seguinte, o seu negócio precisa parar em pé. Se você quer criar uma aplicação que os custos do plano do Bubble já são um problema para você, reveja o seu negócio, porque não é esse o único custo que você vai ter no seu negócio. O custo de uma ferramenta no Code não deve ser impeditivo para que você crie a solução. Se ele for, você vai ter outros problemas piores do que simplesmente arcar com os custos de uma ferramenta no Code. Porque pense, se você contratasse um funcionário para sua empresa, um desenvolvedor, um programador, isso já custaria muito mais caro do que uma assinatura mensal ou até mesmo anual de um plano numa ferramenta no Code. Então, compare de forma consciente e inteligente e veja como realmente, no fim das contas, vale muito a pena. Espero que você tenha gostado desse mega review de vantagens e desvantagens atualizado. E se você ficou com alguma dúvida, se você achou que faltou algum ponto, comenta aqui embaixo. Quem sabe farei mais vídeos. Muito obrigado se você assistiu até agora. Um grande abraço, se inscreve no canal e compartilha o vídeo, deixa o like aqui no vídeo também. E até o próximo. Valeu, tchau, tchau.